gente, Tauana Queiroz é musicista, jornalista, zabumbeira e doula. Tudo bem, Tauana? Tudo bem, prazer estar aqui. Como é que surgiu o seu interesse pela doulagem? Então, surgiu também a partir do documentário Renascimento do Parto. Foi um documentário que virou... forte, né? Sim, é muito forte. Eu assisti ele muito novo também. Não consigo recordar como eu cheguei até esse documentário. Mas eu lembro que eu tinha uns 15, 16 anos, que eu assisti o documentário, que eu comecei a pesquisar sobre isso e ler sobre isso. E é interessante que o seu TCC, ele foi sobre parto. Sim. Conta essa história pra gente. Aqui o seu livro, que resultou do seu TCC de jornalismo. Sim, então, esse é um trabalho que durou um ano, que resultou em um livro-reportagem chamado Apanhadeiras, Saberes e Crenças de Parteiras no Interior do Piauí. Eu saí pelo interior conversando com mulheres, com senhoras, mulheres de até 88 anos, a mais velha que eu entrevistei, sabendo um pouco como era essa realidade dos partos, como elas faziam esses partos, como era esse acompanhamento, qual a relação dessas mulheres com a sociedade, com a comunidade em que elas estão inseridas. Então foi um trabalho muito gratificante, que foi muito importante também para mim, para minha formação também como doula, porque o curso eu fiz depois disso, depois que eu já tinha concluído. Primeiro surgiu a ideia do livro, a ideia da pesquisa. Sim. Depois que você se interessou pelo... Eu fiz o curso esse ano já. Eu fiz um curso com outras mulheres, também foi um curso muito interessante. E eu já fiz alguns acompanhamentos também em hospitais e também com fotografia de parto. Né? Eu achei interessante no seu livro que você aborda 3 aspectos, que é a realidade do lugar, é isso? Que elas estão inseridas, as parteiras, é também a relação delas com a comunidade e as crenças e saberes. Como é cada momento desse, cada aspecto desse? Me diz. Essas mulheres têm uma posição de respeito dentro dessa comunidade. São como mães, madrinhas, inclusive elas têm muitos afilhados, que são exatamente esses filhos que elas acompanharam a chegada ao mundo. Né? Então, as mulheres vão até a casa delas visitarem, pedem conselhos. Elas têm ainda, até hoje, mesmo as que não fazem mais partos, ainda têm essa importância na comunidade. Elas têm uma relação meio mística, né? A realidade delas é um pouco mística, é assim, eu nasci, eu não sabia desse dom, é isso? Sim. Elas dizem que foi um dom dado por Deus, várias delas fazem esse tipo de relato e elas usam essa religiosidade, as crendices, esses rituais, elas usavam no momento do parto e é muito interessante, acender uma vela, uma oração que elas não partilharam comigo, a maioria das orações elas não partilharam comigo, porque são orações sagradas mesmo, elas só eram ditas no momento do parto. Então é uma relação muito bonita com o corpo, com espiritualidade também. Você chegou a acompanhar algum parto? Sim. Relate pra gente, diga aí pra gente como que foi. Então, foi muito legal, eu fui como fotógrafo, eu já acompanhei partos como doula também, mas, desculpa, tu estava querendo saber como doula ou como fotógrafo? Eu tô porque eu me perdi. Do livro. Não, no livro não acompanhei. Eu não acompanhei parto. Porque, na verdade, essas mulheres, elas não fazem mais partos. Essas que eu entrevistei. Foi mais para saber como era, exatamente para resgatar, para valorizar esses saberes delas. A maior parte delas já é idosa? Sim, a maioria já são idosas, não fazem mais parto na comunidade. Tauana é doula e é também fotógrafa de partos. Conta aí essa parte da fotografia de partos, que é um momento muito íntimo da família, daquela mãe. Como é que é? Então, a fotografia é uma coisa muito sensível, né? E é um registro daquele momento. Muitas vezes as mulheres nem lembram de algumas partes do parto, né? De alguns momentos do parto, porque é tudo muito intenso. Então, a fotografia ela vai nesse sentido exatamente de registrar todas aquelas etapas. O pai que está buscando uma compressa, a mãe que chega na casa antes de ir para a maternidade, um momento de dor, um momento de sorriso, de descontração, tudo isso a gente capta de uma maneira muito silenciosa, porque é como se a gente não estivesse naquela cena. Então tem que ser muito calmo e acompanhando todo esse processo, todo esse manejo do parto. Você também fotografa momentos da gravidez, desde o início? Eu fotografo. Quando a barriga vai crescer. Sim, a gente trabalha com fotografia de maneira geral, né? Fotografia de família, ensaios e também o parto. Então, existem vários pacotes, várias maneiras de fazer isso. E seu trabalho com doula, qual é uma experiência assim que mais mexeu com você?
Então, são tantos momentos bonitos, assim, eu acho que ver o olhar da mãe com a criança, recebendo aquela criança, é uma coisa muito mágica. E não tem como não se emocionar. A primeira vez eu chorei mesmo, assim, eu olhava para outra enfermeira, porque é um momento em que toda a equipe está muito sintonizada e que existe muito sentimento, muita emoção ali. Então, ver aquela mãe recebendo aquela criança da maneira que ela quis é muito bonito e mexe muito com a gente. Saber que ela conseguiu e que foi legal para ela. E as maternidades hoje aceitam com naturalidade a doula? Porque não pode ser acompanhante. Tem a doula e tem a pessoa que vai acompanhando, não é isso? A doula ela não substitui um acompanhante, né? Então nós vamos com esse acompanhante. E as maternidades estão melhorando muito nesse trato com a doula, né? No respeito com a doula, na entrada da doula. Já é bem mais fácil a gente conseguir isso. Há uns 4 anos atrás não era assim. As primeiras doulas relatam que tinha muita dificuldade para entrar. Hoje é um pouco mais fácil, apesar de alguns momentos conflitantes, mas essa relação já está melhorando bastante. A gente consegue ter uma resposta muito melhor da equipe hospitalar. A gente sabe, Tauana, que o parto deveria ser um acontecimento afetivo, um momento de muita alegria. E a gente sabe de relatos de muita dor, inclusive de violências obstétricas. Como é que você avalia isso? Então, a violência é uma coisa que mexe muito com a mulher e que ela leva para o resto da vida. Então, é muito importante, para evitar esse tipo de violência, que esse acompanhante e que essa mulher estejam preparados para todo o procedimento do parto, porque aí eles vão saber detectar e saber os momentos de intervir caso a equipe médica esteja cometendo alguma violência com a mulher. Porque é um trauma muito grande. Não deveria ser o momento em que seu filho está nascendo. É tão importante que ele venha de uma maneira respeitosa. Imagina chegar no mundo já com violência. Como isso é conflitante, como isso é forte, como diz muito da nossa sociedade também. E vocês acompanham todo momento. Por exemplo, se é um parto cesárea, vocês ficam lá dentro do centro cirúrgico? Então, o nosso trabalho depende muito também da recepção da equipe médica. Se eles permitirem que a gente entre, e em muitos locais isso ainda não é possível, mas se eles permitirem que a gente entra com roupas esterilizadas e nós acompanhamos a mulher durante esse processo da cesárea também. É importante porque é um momento em que a mulher não está vendo o que está acontecendo, tem aquela barreira que divide os médicos que estão fazendo a cirurgia da visão da mulher, então é importante que a gente esteja lá para também dizer o que está acontecendo, para tranquilizar aquela mulher, porque é um centro cirúrgico, é um lugar frio, um lugar em que as pessoas estão trabalhando ali e a mulher fica meio solta, né, naquele ambiente. Então é importante que o acompanhante, a doula, estejam ali para intermediar essa relação e tornar esse processo mais beneficente para a mulher. Eu tenho 3 filhos e tive 3 partos cesáreas. Eu percebo, pelo que você está falando, que meus partos foram desumanizados. Aquela coisa, aquele medo de sentir dor. As mulheres estão perdendo esse medo de ter o parto normal? Então, as mulheres estão se fortalecendo, mas a gente nunca disse que não vai haver dor, porque isso seria uma mentira, né? Existe dor em todo esse processo. O que a gente tem que fazer é ressignificar isso, tentar deixar a mulher a par de tudo que vai acontecer. Na primeira fase vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois isso, para que ela saiba conduzir todo esse processo. E o acompanhante também, saiba lembrar dessa mulher, ó, nesse momento está acontecendo isso, lembra do que você preparou, lembra do que você queria para esse momento? Então é importante que ela esteja segura sobre o que ela quer e se no meio do caminho ela não quiser mais também, que isso seja respeitado. Uma mulher que quer ir para uma cesárea, mesmo sabendo de todas as implicações, mas que ela faça isso conscientemente, que ela faça sabendo do que está acontecendo e não por uma convenção médica e não por uma imposição da sociedade. A gente não quer isso. Na prática, no trabalho de vocês, está acontecendo isso, essa mudança? Elas se sentem bem depois, elas relatam para vocês? Existem muitos relatos bonitos e relatos, nossa, você foi fundamental ali naquele momento. Né? O que a gente quer é que essa mulher se sinta forte, se sinta segura. A gente não tem tanta importância se ela vai lembrar do que a gente fez, mas que ela lembre como foi o nascimento do filho dela. Foi legal, ela se sentiu respeitada, é esse retorno que a gente quer ter. E a gente fortalece isso durante todo o trabalho da doula, antes do parto, nas rodas de conversa que a gente tem, junta várias mães e conversa com elas sobre assuntos do parto, sobre como vai acontecer todo esse processo, então elas vão se fortificando, para que isso seja da maneira mais natural e legal para elas. Me diga como é, você também é do ELAM, o ELAM
Fale o que é e como é que faz para encontrar vocês. Como é que a mãe que está nos vendo vai fazer para encontrar vocês? Então, o elan é esse impulso inicial. Essa palavra elan quer dizer isso, essa ideia criativa. E foi a ideia que eu e a Ana Carolina Dias tivemos para tratar da humanização, para receber essas mulheres, para estar registrando esses momentos através da fotografia do parto. Então é um projeto que se propõe a isso, a informar mulheres, gestantes, mães e para acompanhar todo esse processo do parto. E a gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, Elan Foto Idolagem. Pode entrar em contato lá com a gente, vocês vão ver. Elan Foto Idolagem. Idolagem, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Nascimento Humano é um evento que foi moldado através de 5 a 7 milhões de anos de experimentação. Apesar desses milênios de aprimoramento, para o surgimento do modelo obstétrico contemporâneo, era fundamental que se criasse a ideia de que as mulheres são essencialmente incompetentes, incapazes para dar conta do processo de nascimento por si mesmas. Porque a gente se formou acreditando que o corpo da mulher é defeituoso, que a mulher ela precisa de intervenção para poder parir, que a nossa intervenção sempre será necessária. As próprias mulheres acreditam que são incapazes de ter seus filhos de uma forma mais fisiológica e mais natural, exatamente porque a cultura contamina a sua autoestima e aí um processo que era para ser essencialmente um empoderamento das mulheres no momento de gerar a vida, de parir, de dar à luz, se transformou num processo que fundamentalmente fortalece os médicos e as corporações. A gente tem muito que aprender das mulheres do campo, porque elas têm um contato muito direto com o seu próprio ser, com a natureza. Elas não duvidam se, quando engravidam, se elas vão poder parir ou não. A cabeça não atrapalha, sabe? A cabeça da mulher moderna atrapalha muito. Precisamos de nos limpar desses contaminantes mentais, né? Essa coisa social de a mulher não vai parir porque a mulher moderna já não sabe parir mais. Isso não é verdade. As mulheres sabemos parir. As mulheres gostamos de parir. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que nos assiste. Obrigada a TV Antares e TV Assembleia pelo apoio. Até o próximo Sob Outro Olhar.